Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Então, o vídeo de hoje, mais uma questão da Escola Naval do ano de 2019. A questão número 3 envolvia então os conceitos de limites, tá bom? Ela dava uma expressão, dizia que esse limite dava m, e queria que você determinasse em função de m o valor do outro limite da expressão fornecida, tá bom? É uma questão então sobre limites, normalmente não é abordada em cursos regulares do ensino médio, mas não é nada muito também elaborado e assim, você que está se preparando para esse vestibular, certamente está estudando esses conceitos e precisa revisar ou lembrar antes de acompanhar o vídeo que nós vamos apresentar aqui, tá bom? Então minha sugestão é que você pause o vídeo, estude um pouquinho a respeito de limites, se você não tiver estudado. Se você estiver estudando, é só você acompanhar o vídeo. No final do vídeo, se você achar que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu vou pedir que você deixe o like, se possível ajude o canal compartilhando o vídeo, tá bom? E é isso, então bora começar, tá bom? Bom, você pode ver, está aqui o enunciado da questão 3. Seja f uma função real, supondo que limite de f de x menos f de b sobre x menos b quando x tende a b seja m, calcule então o limite de f de b mais p menos f de b menos p sobre p quando p tende a zero e assinale a opção correta. Aí temos item A, m, b menos m, c 2m, d menos 2m e e 0, ok? Como sempre, o link para você ter acesso a essa prova, bem como as provas anteriores, está aqui na descrição do vídeo. Eu já pedi inicialmente que você revise esse conceito seu de limite para poder acompanhar. Sugestão inicial, então pause o vídeo, pense a respeito antes de acompanhar a solução que nós vamos propor, tá bom? É isso, eu vou pedindo então aqui que se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e se possível ative as notificações para você ficar sempre ciente dos vídeos que temos publicado periodicamente aqui, tá bom? Então, você certamente já pensou a respeito e vamos acompanhar a solução. Eu vou falar para você tomar cuidado, porque a gente quando vai resolver esse exercício dá uma pesquisada, pensa um pouquinho, resolve, e você vê, existe outros canais que até já resolveram antes, mas as pessoas resolvendo de maneira meio acochambrada, assim, para ser bem educado com eles, tá? A gente resolvendo através de exemplo, e ele fala que é uma função real qualquer. Você que está estudando limite, essa expressão aqui, ó, a gente chama derivada da função no ponto B, ok? Perdão, a derivada da função, não tem nada de ponto B não. Então, esta expressãozinha que a gente chama derivada da função. Mas ele diz que esse aqui dá um valor m, ok? Isso dá um valor m. Essa expressão da m, a gente precisa abstrair o seguinte: seja qual for a variável que tiver aqui, e qual for o ponto que tiver aqui, se essa expressão aparecer sincronizada dessa maneira, então esse valor da m. O que eu quero dizer é o seguinte: em vez de x, f de x menos b estivesse algo do tipo assim, ó, limite de f de, sei lá, t menos f de v, por exemplo, sobre t menos v, quando t tende a v, isso daria m também, ok? Se fosse no lugar de ter um U, no lugar de V um A, não importa o que fosse, tá? Porque a gente vai usar disso para poder concluir o exercício, tá bom? E eu fiz questão até de pôr letras que a gente nem necessariamente vai repetir aqui, só o T. Eu vou usar o T e o U lá na frente, tá? Qual é o objetivo nosso? O nosso objetivo é achar uma expressão para este limite aqui, ó, f de b mais p menos f de b menos p sobre p quando p tende a zero, ok? E o que nós vamos fazer aqui é um truque comum na matemática, que é o que a gente chama de mudança de variável, tá bom? A gente vai fazer uma mudança de variável, no caso, uma mudança dupla de variável. Então, por exemplo, nós vamos chamar de t a expressão b mais p, ok? Então, essa primeira expressão aqui, ó, eu vou chamar de t. E vamos chamar, por exemplo, de u, como eu falei, a expressão b menos p. Ok? Vamos só deixar melhor bonitinho aqui. B menos p. Ok?
Observa quando a gente faz isso, esquece o limite ali agora um pouco, tá bom? Observa quando a gente faz isso, a gente fica com a seguinte coisa, ó. B mais P é T, tá certo? A gente fica com F de T. B menos P nós chamamos de U, F de U. Só que aqui embaixo a gente tem um P, certo? E o que acontece quando a gente faz, por exemplo, se eu fizesse T menos U, ok? T menos U, que é o... para tentar deixar parecido com o que está aqui, ok? Eu estou circulando aqui agora, T menos U. Se a gente fizer T menos U, nós vamos ficar então com B mais P menos B menos P, ok? Então você fica com B mais P menos B menos menos P mais P, certo? Ou seja, isso dá 2P. Então, se eu coloco T menos U, aparece 2P. Mas eu só precisava de P aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de pôr T menos U, a gente viu que 2P é T menos U, certo? Então, quem é P? P é T menos U sobre 2, correto? Então, aqui, no lugar de T, então, a gente está colocando, de P, nós estamos colocando T menos U sobre 2, ok? A gente não passou o limite ainda, a gente só pegou aquela expressão e manipulou. Observe comigo que, como a gente fez uma mudança de variável, é necessário que a gente faça uma adequação no nosso... para onde está tendendo, para quem P está se aproximando, certo? P está tendendo a 0, ok? Se P tende a 0, observe que é o seguinte, então, T menos U sobre 2 também tende a 0, mas então nós estamos dizendo que esse sobre 2 não muda nada, a gente pensa assim, se P tende a 0, 2P também tende a 0, então a gente está dizendo que T menos U tende a 0, ok? Então, T menos U tende a 0. Mas isso é a mesma coisa, então, dizer que, por exemplo, T tende a U, ok? Ou seja, T se aproxima de U. Quando P se aproxima de 0, a gente está dizendo, então, que T se aproxima de U. Então, agora a gente pode passar o limite, certo? Então, aquele limite lá, a gente vai reescrever da seguinte maneira. Fica, então, limite. Vamos pôr até de amarelo aqui, para ficar coerente com o que a gente usou. Então, fica limite de F de T menos F de U sobre, agora presta atenção, T menos U sobre 2 com T tendendo a U, ok? E aí, a gente pode escrever da seguinte maneira, divisão de fração, né? Você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então fica com limite de T tendendo a U de F de T menos F de U sobre T menos U vezes, vamos pôr assim, abrir e fechar aqui, vezes 2. Esse 2 não depende, né, de T, ele não independe, certo? Então, tá tudo aqui dentro do limite, ok? Assim, você pensa assim, tá todo mundo dentro do limite. Mas então esse 2 é uma constante, ele pode vir aqui para fora multiplicando. Então você vai ficar com 2 vezes o limite da expressão conhecida, f de t menos f de u sobre t menos u, quando t tende a u. Isso, por hipótese, é m, né? Por isso que eu falei, tomar cuidado. Ah, professor, mas falou x e b, não importa, né? Aqui o t está fazendo o papel do x e o u está fazendo o papel do b. Essa expressão ela é a mesma, se mantém constante, ok? Então, isso aqui dá 2 vezes m, ok? Então, aquele limite, aquela expressão original lá, o valor correto, a gente acabou de ver aqui, é 2m, portanto, tem gabarito como sendo item C. Uma questão assim, relativamente simples. Para conceitos de limite, é bem simples, tá bom? Talvez a dificuldade seja entender, né, essa mudança de variáveis. Uma hora era x, outra hora virou t, era b, virou u, mas o fato é que a essência é a mesma, né? Aquela cara daquele limite vale m, então, portanto, qualquer outra alteração que você fizer que preserve aquela característica também vai dar m, e desse modo a gente então consegue chegar ao gabarito, que é 2m, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Vou lembrando você que se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixa um like, se possível se inscreva no canal e ajude o canal compartilhando os vídeos. E lembre sempre de ativar as notificações para você ficar ciente dos vídeos que temos publicado periodicamente, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.